Agradeço também. Gente, você gosta de atividades. Olá, ouvintes e acompanhantes sorocabanas que inspiram. Hoje eu estou entrevistando a Neide. Ela não é sorocabana de nascença, ela nasceu na cidade de Avaré. Ela está concluindo o curso de Direito e ela vai contar tudo isso pra gente no programa de hoje. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. Na verdade a gente já conversou nos bastidores, né? Eu já sei um pouco da história dela, mas você vai ter que contar tudo de novo para as pessoas acompanharem. Mas conta, você nasceu em Avaré, acabou vindo para Sorocaba por conta da mudança de emprego do seu pai. Isso. Em 79, nós mudamos para Votorantim, depois na sequência Sorocaba, por conta do trabalho do meu pai, né? Ele arrumou um trabalho nas indústrias Votorantim e nós viemos para cá. Meu nome é Neide Aparecida dos Santos. Eu vou fazer 48 anos de idade, agora dia 2 de abril. Sou filha de Maria José e Jonas. Maria José cozinheira, Jonas um jardineiro. É uma mulher negra que estudou, teve a oportunidade de estudar quando fez 30 anos de idade, 35 anos de idade, a primeira faculdade. Sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela Irapuru Superior e fiz lá esse curso de gestão em 2005 a 2007. A necessidade de fazer o curso foi pensando em conquistar um trabalho melhor, né? uma posição melhor. Eu sou funcionária pública, concursada da Procuradoria-Geral do Estado, atualmente atuo como chefe de seção na Procuradoria Regional de Sorocaba. Mas eu trabalhei por 9 anos na Defensoria Pública em São Paulo e lá, morei em São Paulo também, trabalhava na área de assessoria da qualidade do atendimento e desenvolvia projetos para a área do atendimento da Defensoria Pública. E aí eu senti uma necessidade de fazer um outro curso para aprimorar e lá eu fiz Gestão de Negócios e Serviço, uma especialização, uma pós-graduação na Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Aí eu também já estava com meus 42 anos de idade. E aí na sequência eu voltei para Sorocaba, eu deixei o trabalho lá em São Paulo e voltei para Sorocaba. Voltei para Sorocaba e pensando, falei, o que eu vou fazer agora, né, da minha vida? Eu pensei, vou voltar a estudar novamente, vou fazer mais uma faculdade, porque quando eu tive na Defensoria Pública em São Paulo, eu tive um contato muito grande com o direito, e o direito da parte que eu gosto, um direito humanista, voltado a direitos humanos, um direito social. Então isso me deu um brilho, né? E eu resolvi, falei, não, vou estudar. E aí eu prestei o vestibular aqui na Exanc e comecei a cursar o direito. E a princípio no início foi um pouco de um choque, porque a maioria dos meus colegas estão na faixa de 20 anos, de 18 a 20 anos de idade. Os meus professores, eu sou a aluna mais velha da minha turma, sou mais velha que quase a maioria de todos os professores que eu tive aqui na Exanc. Então foi uma experiência rica, porque a gente trocou experiências, né? Elas tinham uma maneira diferente de estudar, que é toda voltada hoje com a tecnologia, e eu já um pouco da era primitiva, eu era mais do livro mesmo, ali o livro na mão. Então acho que foi uma troca de experiência. Cursar o direito com quase 48 anos de idade é você ver o direito de uma outra forma, você vê o direito na sua melhor maturidade. Então foi uma experiência muito rica. Quando foi o ano passado, eu já estou concluindo o 10º semestre,
fechando o quinto ano, né, que eu termino agora nesse primeiro semestre de 2020. E no nono semestre, no final do ano passado, eu prestei o exame da ordem e também já passei no exame da ordem. Então, assim, a cada dia é um desafio, né? Porque a gente trabalhar e estudar não é fácil, né? Tem os colegas que trabalham e estudam também da minha turma, mas é uma batalha a cada dia. O que o mês de março, que é o mês das mulheres, representa para você, Neide? Significa a palavra liberdade. Liberdade em todos os sentidos, né? Liberdade, reconhecimento de direitos, igualdade, né? Respeito pela mulher, que a mulher ela pode estar aonde ela quiser, né? E assim, não há limitações de gênero e nem idade, né? Isso não me impede de estar dentro de uma sala de aula. E a gente também tem que ter um olhar com todos os tipos de mulheres, né? A gente tem a mulher negra, a gente tem a mulher com deficiência, então a gente tem um leque muito grande de mulher, a gente tem a mulher trans, então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado com todas essas mulheres. E você acha que março é um mês que abraça todas as mulheres de alguma forma? Você acha que os movimentos, como que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que os movimentos, eles estão aí, estão postos, eles se mobilizam. Eu penso que o reflexo desses movimentos ainda está muito aquém. A gente vê pela política, né, as cotas das mulheres, a gente vê denúncias, problemas da participação da mulher, né, no sistema eleitoral. A gente vê a problemática de pessoas ainda está questionando cotas raciais dentro das universidades, que acho que já é um assunto para lá de superado, e ainda então aí é uma pauta do movimento negro que engloba a mulher também nessa questão, e a gente percebe ainda que a gente tem uns questionamentos. A pessoa com deficiência, quando quer estudar, também tem as suas dificuldades, e você andando aqui pelo prédio, você pode perceber a questão de acessibilidade, muito embora a Exanc tenha avançado bastante, você tem sinalizações para pessoas com deficiência visual, mas ainda falta muito ainda, né? Tem muito caminho a percorrer. Então, assim, os movimentos, eles se mobilizam, eles fazem o seu papel, mas é um reflexo disso na sociedade que eu acho que o alcance não está sendo suficiente em todas as modalidades. E como que a gente poderia aumentar esse reflexo? Tô pensando assim de forma mais... Aí é uma conscientização do ser humano, né? Porque o movimento ele tá aí, ele explica, ele mostra, né, as dificuldades, a violência contra a mulher. Os movimentos estão batendo a porta e estão falando. Eu acho que está faltando a consciência, a abertura do ser humano, a empatia de se colocar no lugar do outro, da outra, e entender aquilo que acontece com aquela mulher em todos os tipos de mulheres, e ter respeito, né? A gente tem hoje a gente converge como que eu posso te dizer, para extremos, né? Ou conservadorismo demais, né? E um excesso de algumas outras coisas, que a hipersexualidade da mulher, que eu acho que não é muito legal. Você, como mulher negra, você se sente representada falando de política, na arte, na cultura, na música? Não. Tanto é um exemplo, eu sou a única aluna negra da minha sala. Em toda essa minha vida acadêmica, essa é a segunda graduação, mais uma pós-graduação, eu só tive 2 professores negros. Então, assim, no ambiente acadêmico, eu não me sinto representada. E aqui é uma faculdade elitista.
Então eu percebi que depois, quando eu entrei aqui em 2015, em julho de 2015. Com a abertura das cotas e os programas de financiamento estudantis, houve uma entrada muito grande de alunos negros na faculdade, mas um número ainda aquém do que deveria atender a população negra. Então, assim, não me sinto representada. Percebo uma dificuldade em sala de aula para a gente debater alguns temas, os temas de cotas raciais mesmo, ele é um tema que causa um embate muito grande dentro de sala de aula. Tá, e a questão de ser representada na mídia, na música, que a gente até comentou nos bastidores, você se sente representada? Então, a gente tem aquelas representações que são aqui seculares, que ainda poderia o negro estar representando, ou na música ou no futebol. E eu acho que não, o negro ele vai muito além disso. A gente tem aí a cientista negra que acabou de descobrir o genoma, né, do vírus, coronavírus. A gente tem pessoas... O grande problema da mulher negra é a invisibilidade. A gente tem pessoas maravilhosas. Ao longo da nossa história, nós tivemos pessoas maravilhosas, mulheres negras batalhadoras, engenheiras, deputada, enfim, no mais diverso campo. Mas isso a história apagou. Tem muita criança que não sabe da existência dessas mulheres. Muitas crianças negras, elas não têm acesso a essa informação. Eu tive a oportunidade aqui, a gente tem a semana científica, né? A gente tem a semana aqui, nossa, me fugiu aqui o nome da semana. A gente tem um encontro, um congresso, a gente tem congresso aqui que a gente trata de vários temas, e a convite de um professor Santana, de Antropologia e Filosofia, ele me convidou para encabeçar uma turma nesse congresso. E para falar da contribuição, da africanidade, da contribuição na cultura social dentro da sociedade brasileira. E aí eu tive a oportunidade de trazer várias pessoas, o Pai Leandro, representando a religião de matriz africana, o professor Ademir, grande pesquisador na história do negro no Brasil, um escritor, o Abílio Ferreira, que tratou de Tebas, um arquiteto negro que não foi reconhecido, agora que estão descobrindo esse arquiteto na cidade de São Paulo, foi responsável por restaurar grandes igrejas em São Paulo, no Largo do Carmo, por exemplo, ali próximo da Sé. E Maria Tereza Ferreira, que é uma grande amiga. Ela já foi entrevistada do Sorocabana. Então, todo mundo teve o direito aí a uma fala, e a gente trouxe informações para os alunos, e vários alunos de vários cursos participaram dessa audiência que foi promovida aqui. E quando o professor Ademir falava da parte de história do Brasil, havia assim uma certa surpresa, porque eram partes da história que não foram contadas quando a gente teve a disciplina de história do Brasil. Então isso eu vejo como um grande problema, e essa invisibilidade do negro e da negra na história do Brasil. Então, como que você respeita essa parcela da sociedade que é marginalizada, que vive à margem, e as suas histórias de vitória você esconde, você não conta. Então aí é um problema. Algum momento que você voltou a estudar, você pensou em não concluir, pensou em desistir? Você falou, não, você chegou a ter esse momento, ou você sempre foi motivada? Eu sempre fui muito aguerrida, muito motivada. Eu tive sim momentos assim de muito cansaço,
porque o curso do Direito ele demanda de muita leitura e muito estudo. Então, confesso até que eu tive que procurar um neuro, conversar com ele, porque eu estava tendo problema de fixar as matérias, né? Eu podia ler um livro, podia ler um código, uma lei, e instantes seguintes eu já tinha esquecido. Isso entender que eu já tenho uma gama de informação muito grande em relação aos meus colegas que têm 20 anos de idade. Então eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido da fixação das matérias, mas isso foi uma coisa que também eu consegui superar e estou aqui firme e estou pensando já o que eu vou fazer, o que eu vou fazer depois do direito. Não digo nem graduação, mas pelo menos um mestrado ou doutorado, quem sabe. Que legal. Não quero parar não, não tenho intenções de parar não. Bom, eu só dou o apoio, total. Obrigada. É a questão do respeito, né? A questão do respeito, a questão de aceitar como você é. Você não precisa... até veio uma fala da minha mãe. Meus pais já são falecidos e a minha mãe, ela sempre tinha um ditado que ela falava assim, que a gente tem que todos os lugares... Isso é uma questão racial, ela tinha essa preocupação, que em todos os lugares que nós entrássemos, que sou eu e minha irmã, a gente tinha que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Isso a gente tinha que estudar, a gente tinha que estudar 2 vezes mais, né? Porque a história, ela sempre nos colocou como pessoas incapacitadas. Se você ver qualquer livro de história, ele vai te dizer que os negros é uma raça incapacitada. Então isso traz um peso até hoje, que a gente não teria condições de estudar, que a gente não teria condições de prestar um vestibular, que a gente não teria condições, enfim, de fazer qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa tem condições. Eu acho que assim, oportunidades, eu acho que a gente tem que ir em busca das nossas oportunidades, né? E eu penso que a gente não pode limitar a questão de idade, de gênero, de raça. Eu acho que a gente tem que ir em busca. A gente, não é a primeira porta que se fecha que a gente desiste. Insiste, prova o seu valor, né? Prova o seu conhecimento. Não deixa de viver aquilo que você tem vontade de viver por conta de outras pessoas. Eu acho que esse é o que alguém vai dizer, não, aqui você não pode. Não, posso sim, posso, quero. Eu acho que a força que eu mais gostaria de passar é isso. Corra atrás dos seus sonhos. Dificuldades nós temos, né? Nós temos até a pessoa negra, vejo que tem até mais dificuldades. Mas não desiste. Não desiste. Eu vejo que quantas pessoas abriram portas para mim. Eu reconheço, sou grata. Quantas mulheres negras que eu me espelho até hoje que abriram portas. A primeira foi a minha mãe, né? A me incentivar a estudar. Minha mãe sempre incentivou a estudar. Nem assim que fosse, pelo menos terminar hoje eu conheci do ensino médio. Antigamente a gente falava colegial. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que batalhar pelos nossos espaços, né? A gente tem esse direito, ninguém está nos dando nada, a gente tem o direito, como toda e qualquer outra pessoa. E não limitar a questão da idade. Idade a gente supera. Eu que agradeço o convite. E espero que essa história também possa inspirar as nossas mulheres. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Neide.